se você teve a visão, você consegue realizar. Mais você consegue impactar isso no cliente, mais você vai ter um resultado positivo. Quem tem imóvel tem dinheiro. A inspiração é muito bem-vinda, né? Mas a cópia realmente não traz futuro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Capitalcast. Para não perder o costume, cá estou eu com duas incríveis mulheres profissionais, competentes, para a gente falar um pouquinho de um assunto que eu particularmente gosto muito. Ele está muito ligado à minha formação universitária, minha graduação, que foi Publicidade e Propaganda. Então, comunicação, aí dei spoiler, gente, mas já... Comunicação, né, é um tema super ligado e eu acho muito relevante para tudo que a gente faz. Então, vou apresentar minhas duas companheiras de Capitalcast do dia. Uma já é da casa também, né? Sim. Mais um, né? Sou bem-vinda, Sim. Sofia Martins. E que honra estar aqui, Mari. Temos grandes novidades do nosso projeto, R496. E como tudo é perfeito, que envolve o que estamos fazendo, temos aqui hoje para falar de uma comunicação de alto valor. Pois é, né, Mari? Mabian Carneiro, de Salvador para São Paulo, e para o Capitalcast. Bem-vinda. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Sofia. É com muita honra, muita satisfação que eu estou aqui no Capitalcast. Eu estou muito feliz de estar aqui com empresárias incríveis que, assim, a Sofia, se eu puxar aqui um pouquinho a sardinha, eu sou fã, tá? E vou estar aqui com essa grande empresária ao meu lado, Mari. Nós já batemos um papo aqui muito interessante e vamos transbordar aqui com vocês, conversar sobre uma comunicação de alto valor, que é o que, inclusive, elas, empresárias incríveis, carregam em 10 minutos, 15 minutos de papo aqui com a Mari. Eu já percebi que ela é essa mulher. Então, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês, meninas. Mari, vou te contar uma curiosidade. Você sabia que eu já morei na Bahia por 2 vezes, totalizando 6 anos de Bahia, e meu pai é baiano? Não sabia. Só que eu costumo dizer que eu sou mais baiana que meu pai, porque meu pai veio muito cedo para São Paulo e eu conheço mais a Bahia que meu pai. Conheço todas as cidades da Bahia. Viajei nesses 6 meses quando eu era diretora de área de expansão. Então, quando eu falo assim com a Mabian, eu vejo o quanto o nosso país ele é rico e o quanto é importante ter uma comunicação assertiva, porque nós temos muitos Brasis dentro do Brasil. Perfeito. Como eu já morei no Sul, já morei na Bahia, e juntando ali, eu tenho 6 anos, eu morei na Pituba, morei em Vitória da Conquista, morei... Olha, Mari, já viajei muito. Então, que assunto legal, que assunto legal. E você, Mabian, você é nascida e criada na Bahia? Conta um pouquinho também de você, né? Vamos lá, meninas. Eu nasci na Bahia, mas eu morei no Maranhão por 7 anos, a minha infância, até os 7 anos, Mari. E Sofia foi no Maranhão, que já tem uma regionalidade, uma linguagem um pouco diferente de outros lugares da Bahia. Depois eu fui para o interior da Bahia. A Sofia aqui já falou, conhece a Bahia toda. Sim. Pai baiano, mas é mais baiano do que o pai. Mas sim, morei no interior da Bahia. Já estou em Salvador há mais de 10 anos. Então, assim, eu nascida e criada, praticamente nascida e criada na Bahia. Morei um pouquinho no Maranhão, mas agora Bahia e estou aí no mundo todo. E agora está expandindo aqui em São Paulo. Expandindo em São Paulo. Já faço alguns movimentos aqui, já vim aqui várias vezes para participar de treinamentos de empresários, profissionais liberais que estão buscando esse tipo de comunicação, principalmente nas redes sociais, aumentar faturamento, atrair clientes, que a gente sabe o quanto isso é importante para o mundo dos nossos negócios. Então, eu já tenho esse movimento aqui em São Paulo e estou vindo agora com o meu projeto, com o Salvalor. E nesse ano de 2023 é o primeiro e que vamos continuar no próximo ano de 2024 e no próximo ano de 2025. Já cheguei, já tem coisa de Natal. Tá acelerando muito. Né? Tá muito rápido, já acabou o ano. Acabou o ano, já o Papai Noel chegando aqui. E seu movimento chama Salvalor. Eu achei tão interessante quando você me deu um marca-texto com esse nome, porque olha que sacada diferente, né? Por quê, Mabia? Por que o Salvalor? Porque eu acredito muito que quem não lembra de onde veio não sabe para onde vai. Eu venho de Salvador. E eu falo de comunicação de alto valor. Inclusive, olha que
curiosidade, que interessante, o nome Salvalor, ele veio depois de um evento, de um treinamento que eu fiz para empresários aqui em Alphaville, aqui, Barueri. Este ano, de 2024, eu estava fazendo um treinamento, e aí vários empresários, Mabian, mas cadê o seu evento? Você está vindo, você é sempre, né, palestrante, faz os treinamentos e tal, mas cadê o seu aberto para o público? Porque o meu evento era sempre fechado para os meus alunos. E aí o pessoal, não, você tem que abrir, você tem que expandir isso daí. E aí, meninas, vejam como são as coisas. Eu voltei para o hotel com aquele coração fervendo. Não, isso daqui me chamou. Foi uma convocação, Mari, sabe? Uma convocação. E aí, antes de dormir, eu sempre faço minhas orações. Aí eu estava orando. E aí eu conversando. Deus, me mostra um nome para o meu evento. Na mesma hora, veio o nome Salvalor, do jeito que é escrito, Sofia. Olha. Exatamente assim, o Salvalor com 2 L's e com o nome Valor no final. De Salvador, que é a minha origem, né? De onde eu... Conexão aí da conexão e do que eu faço, da comunicação de alto valor. Eu ia entrar justamente nessa pergunta. Eu ia falar, e a comunicação, onde ela entrou, assim, né? Qual que era a sua relação com o mundo da comunicação? Olha, começou quando eu era bem pequena, 7 anos. Imagina uma pessoa introspectiva, tímida, era Mabian, criança, com 7 anos. Só que eu recebi o melhor conselho que eu poderia ter recebido, que foi da minha mãe. Ela falou, Mabian, eu sempre fui muito tímida e perdi muitas oportunidades durante minha vida por conta da timidez. Não seja assim, minha filha. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a enfrentar esse lugar do medo da timidez. Comecei a levantar a mão na sala de aula, fui fazer teatro no colégio. E aí, de lá para cá, nunca saí desse lugar. Na época da faculdade, palestrava com grandes juristas, estava sempre à frente de congressos, palestras e tudo mais. E aí, quando eu saí da faculdade, depois de um tempo, fui estudar para concurso, desencontrei nesse lugar. Na pandemia, que eu lembrei dessa minha habilidade. E falei, nossa, eu sempre me comuniquei. Essa minha comunicação veio de um conselho da minha mãe, de lá de trás. Então, vou pegar isso que eu já vim desenvolvendo há tantos anos e colocar à minha disposição em um lugar que está em ascendente crescimento. Sim. Está crescendo de uma forma absurda. Nesses últimos dias, eu vim aqui para São Paulo para fazer um evento de uma turma jurídica, a Sofia, que é advogada também, que lida com direito digital. Eles me falaram que só no passado o mercado digital movimentou mais de 20 bilhões de reais. Olha, 20 bi? Mais de 20 bi. É coisa, é dinheiro, né? E a comunicação está em... Né, nós somos... a prova disso, né? A comunicação está em todos os tipos de negócio. Não tem como hoje um negócio não estar no digital ou não estar se comunicando através do digital, né? Mesmo que não seja a principal ferramenta de venda ou de entrega desse produto. Na comunicação também, na falta de, né? Na falta de, ou na falha de, né? Sim, eu acredito que acho que chutaria uns 95% dos problemas de satisfação com o cliente, problemas relacionados à marca, são comunicação, são falta, né, de alinhamento de expectativas ou de clareza. Né? E eu acho que isso é um desafio assim, nosso como empresários, é um desafio justamente como cascatear isso para as equipes. Fato. Porque muitas coisas acontecem na ponta e muitas vezes, né, cada departamento, cada área da empresa tem essa responsabilidade de resolver. Né? Nem tudo, infelizmente, chega aos nossos ouvidos, na nossa mão para uma resolução. Quando chega tarde, a gente muitas vezes consegue. Já tem um preço alto, né, de insatisfação, né? Quando a gente fala, né, trazendo para o nosso negócio, né, para o imobiliário, para o investimento, nós vendemos muito uma confiança, né? Vendemos muito uma relação, porque o ciclo é longo, porque envolvem, né, muitas particularidades. Então, a comunicação a marca, né? Inclusive, a imagem de vocês, tanto intra como extra, não é fora. Para você que está lidando com isso de frente, de comunicação, o que você vê que é um erro pontual que você fala assim, top 1 dos empresários? Porque você lida com empresário, você lida com comunicação,
E aqui o nosso público, ele nos assiste muito nesse viés, né? O que você vê assim, fala, olha, se erra muito nisso daqui e é tão simples nisso daqui. Um erro muito comum de grandes empresários e, em geral, marca. É mesmo? É, a construção de marca. Senso de pertencimento. Não existe um sentimento mais forte que esse no ser humano, que é o senso de pertencimento. E através da nossa comunicação, veja, nós podemos criar esse senso de pertencimento. O empresário, como dono do seu negócio, quando ele cria um senso de pertencimento, tanto o intra quanto o extra, vamos lá, dentro da sua própria equipe, dentro da sua própria estrutura, ele tem ali uma equipe que está sempre engajada, vivendo a própria cultura da empresa e com times que estão ali porque eles querem estar ali, porque tem um propósito superior até o próprio empresário, porque eles acreditam naquela mensagem, porque a mensagem ela acaba se tornando maior que o mensageiro. Então, quando o empresário ele assume uma comunicação que gera um senso de pertencimento, que é um tipo de comunicação, que é a comunicação de liderança, ele acaba transformando o negócio dele em um legado. Então, isso é muito que poderoso. Hoje falta isso? Falta isso. Tanto nas empresas, eu percebo isso daí, porque ela é metodológica. Sim. Existe técnica, método e estratégia para você desenvolver tanto dentro da empresa quanto fora, na criação de marca e na consolidação da marca dentro do mercado. Empresas muito grandes, marcas muito grandes têm cometido esse erro. E esse ano, inclusive, assim, marcas muito grandes, globais, têm cometido esse erro. Eu acompanho muito, né, movimentos de grandes empresas e leio muito, e a gente vê um modelo, né, da Ambev de partnership. Você diria que essa forma de remuneração é um senso de pertencimento, é uma estratégia de comunicação da pessoa se fazer parte como sócia, mas no fim, às vezes, ela acaba nem sendo tão sócia. O quanto que isso estruturalmente você vê que valida essa comunicação de marca, sabe? Vamos lá. A comunicação que vai gerar esse senso de pertencimento não é nem aquela que gera necessariamente uma retribuição financeira. É aquela que vai mexer com o senso da pessoa entender que ela faz parte de uma construção de algo maior e que, às vezes, não está diretamente ligado com essa remuneração só com o dinheiro. Então, essa estrutura ela pode até remunerar de certa forma, até certo nível, mas essa comunicação que cria um senso de pertencimento, vejam só, ela é mais profunda, porque ela vai envolver uma necessidade que é natural do ser humano. Sim, e que ela de pertencer àquilo ali. Ela precisa entender que ela é um elemento fundamental de uma construção de algo maior, de um legado que ela, sobretudo, acredita. Entendi. Ela tem que acreditar naquele processo. Mais ou menos algo como é mais importante talvez ter talvez nesse caso uma premiação para o time de vendas onde ele se sinta reconhecido perante a equipe, perante a liderança, perante até a família, né? Aquela coisa, ganhei o prêmio de vendas, do que só tem um bônus e o dinheiro entrou na conta e pronto, acabou. Mas não tem aquela celebração do fazer parte, né? Ou algo exclusivo para clientes, para colaboradores, algo que movimente isso como uma... Eu vejo muitas premiações hoje que envolvem a família, né? Que estendem para fazer essa experiência. Reconhecimento. Isso é muito forte, né? Porque imagina você chegar, e dependendo do nível que a gente está falando, mas ganhei, por exemplo, uma viagem para a família, né? A empresa proporcionou isso. O quanto isso depois compromete esse funcionário, essa entrega, porque a família está cobrando, né? Está torcendo para que ele entregue também. É uma coisa intrínseca. Tem que ser o melhor vendedor da Capital Concreto, de qual seja a empresa, porque isso vai trazer o prêmio para nós, né? Sim. Olha como sobe Verdade. Numa pirâmide de prioridades, o quanto... De valor. A empresa se torna um valor para a família toda, e não só o emprego. E, consequentemente, tem uma entrega maior, um resultado melhor, e está numa cadeia, né? Perfeito. E digo até que, de forma muito prática,
Como é que uma empresa ela pode desenvolver esse senso de pertencimento? Através de 3 pilares: mito, rito e doutrina. Agora vamos ter que detalhar, né? Aí a gente começou. Eu vou pegar as anotações aqui, abrindo o notes e vamos lá. Aí a gente começa a abrir a caixa preta. Sim. Já que a Sofia adora aviões. Amo, eu Caixa amo preta. mesmo. Vamos abrir a caixa preta. Que é o seguinte: o que é que significa esse mito, rito e doutrina que gera esse senso de pertencimento? Isso daqui, meninas, é a construção de comunidades. É a mesma técnica, a mesma metodologia da criação da fé, das religiões, do senso de pertencimento a um time de futebol, a torcida do time de futebol. Por que que tem as missas aos domingos? O Rito. Perfeito. Os encontros presenciais com aquele grupo de pessoas que acredita em determinada visão de mundo, doutrina, que são as regras, que são os valores, a cultura da empresa. E aquilo ali é reafirmado através do quê? Dos mitos, que são as histórias que são contadas. Então, através das histórias que os líderes dentro das empresas contam naqueles rituais que já são sagrados, Sim. você fortalece e estimula comportamentos para que ali seja gerado um senso de comunidade. Era isso que acontecia na época das cavernas, por exemplo. A gente via líderes na frente de uma fogueira contando histórias para as outras pessoas que estavam sentadas. Porque ali, naquele encontro ritualístico, o que é que acontecia? Ele falava, através das histórias, valores, visões de mundo, e fortalecia posicionamentos e estimulava comportamentos daquela tribo, gerando esse movimento e o senso de comunidade. Todos pertencem a isso aqui, porque todos acreditam nesses valores, nessa visão de mundo, e isso acaba se consolidando através das histórias que são contadas, que são solidificadas através de ritos específicos, encontros aos domingos, segunda-feira todo dia de manhã. As reuniões, ter uma rotina. E nessas reuniões, e aí de forma prática, e nessas reuniões, ser trazido de forma intencional mesmo, histórias que vão mexer com o imaginário das pessoas, e dentro de mexer com o imaginário das pessoas está sendo fortalecida a cultura da empresa. Então essas histórias, esses mitos são uma forma de reforçar essa cultura. Perfeito. Reforçar a cultura e digo até mais um pouquinho, reforçar a cultura e lembrar as pessoas dos seus sonhos. Mostrar para as pessoas que dentro daquela comunidade elas podem realizar aquilo. A empresa ela é instrumento de realização de sonhos. Muito legal. Eu vejo que na minha parte executiva, como CEO e responsável de empresa, como que eu tomava cuidado para ter esses ritos, que agora eu sei que é um rito, né? Porque ter a rotina. Sim, segunda-feira reunião de resultado, a parte do que a gente vai estabelecendo para a pessoa construir aquilo ali, de tocar um sino, de comemorar uma vitória junto, de fazer as comemorações de almoço dos campeões para gerar uma conexão, não só ler o prêmio, mas de estar junto. Porque às vezes a pessoa... É muito mais a conexão. Né, quando a gente fala assim com um líder, né, com um mentor de vendas, é muito mais a conexão com essa pessoa do que o prêmio. Eu lembro que eu levei os campeões para uma viagem em Nova York e de toda a experiência daquilo ali, e estampei eles no telão, totalmente diferente a sensação deles. Tenho certeza que para a vida nunca vão esquecer. Então, e o dinheiro você gastou. Só o dinheiro. Não é só... Agora, aquilo ali, não. Por isso que, às vezes, o dinheiro, a premiação em si, ela não vai gerar esse senso de, poxa, eu estou sendo reconhecido aqui dentro e o meu esforço, a minha dedicação está construindo algo que eu acredito que me aproxima do sonho que eu tenho. Exatamente. Sim. Porque sempre é sobre a gente. Sim. Ele só vai fazer algo quando ele acreditar que aquele instrumento vai realizar o sonho dele.
Que legal. Então, isso tem que ser fortalecido e de uma forma muito estratégica através das histórias que a gente conta. E pessoas gostam de histórias, né? Gosto. Acho que é quase que unânime, Storytelling né? é o que Storytelling vem do livrinho da história para criança ao storytelling né, corporativo, assim. Isso realmente né, os filmes, o cinema, as séries, a gente vive histórias. Qual história você tem contado, né? É o resultado que você vai tendo da vida. Né? Para o seu público, para o seu cliente, né? Ou qual história você tem ensinado ele a contar, né? Perfeito. Porque as histórias, cientificamente falando, elas acionam áreas do cérebro da pessoa que nenhuma outra forma de comunicação aciona e faz com que gerem lembranças e assim você consegue enviar mensagens, incorporar, passar valores, visões de mundo que são extremamente poderosas. Então você vende, você conecta, você faz absolutamente acho que uma o que marca você quiser. que é muito eficiente e há muitos anos, né, nisso é Coca-Cola, né? Sim. Coca-Cola é um produto que o produto não tem em si ele é o mesmo produto, né? Não faz bem para a saúde. Não faz bem. Todo mundo sabe disso, mas a história. Mas a conexão emocional que a gente tem. E todo mundo toma Coca-Cola e pensa na Coca-Cola na mesa. Exatamente. Né? Tem aquela imagem do Natal, o vermelho. Então tem uma história que é muito quase que já intrínseca no nosso cérebro, né? Ligada a isso, né? O caminho. Esses dias eu vi um vídeo de uma ação que eles fizeram no supermercado, quando passava a Coca-Cola, tocava uma musiquinha diferente. E é instantâneo, o sorriso das pessoas, né? Por conta da musiquinha diferente, chama atenção. Mas a associação para o cérebro é justamente essa, né? Eu comprei Coca-Cola, eu estou sorrindo. Perfeito. Estou comprando alegria. Eu estou comprando uma emoção. Alegria. Vem da emoção. Vem da emoção. Quanto mais você consegue impactar isso no cliente, mais você vai ter um resultado positivo. Então, eu vou trazer uma pergunta que eu acho que sei a resposta, mas quero ouvi-la de você. Você que está acostumada a grandes negociações financeiras, grandes imóveis, e clientes muito acostumados a esse tipo, tanto de cifras quanto de negociação. Ele não está comprando o primeiro imóvel. Sim. Talvez não está comprando nem para morar, né? É um investimento. Também é uma decisão emocional? Total. Principalmente as grandes transações. Porque essa pessoa ela não precisa. Para que ela quer um barco de 50 milhões de dólares se ela pode ter um barco de 1 milhão de dólares? Que ele vai levar praticamente, tem o mesmo objetivo. Por que ele quer uma bolsa de 300 mil reais se a mesma bolsa vai ter uma função de R$1.000? É totalmente uma decisão emocional. É status, é a sensação que aquilo traz, é o poder que aquilo transmite. É o pertencimento. É o pertencimento do grupo que ela quer entrar. Isso. Então, é totalmente emocional. Totalmente. E é essa questão mesmo do pertencimento. Eu vou tomar essa decisão porque eu faço parte desta tribo. Exatamente. Eu me identifico, os elementos identificadores dessa tribo fazem parte da minha vida e do meu contexto. Ou do que eu quero, né, transmitir, do que eu quero acessar. Do que eu quero acessar. Essa semana a gente teve evento aqui no espaço, estava conversando com uma mulher de mercado financeiro, uma profissional que participou de grandes IPOs, grandes negociações, e a gente estava falando justamente sobre investimento imobiliário, né, no formato que a gente trabalha aqui na capital, e veio justamente o tema da comunidade, porque ela falou assim, eu tenho muitos conhecidos que têm carteiras de investimento né, com a desculpa de, mas eu gosto do dividendo. Ela falou, sendo que esse dividendo não dá resultado nenhum comparado com o imóvel, mas a pessoa gosta de falar que, não, mas eu tenho JP Morgan. Sim. Eu falei, marca, é um grupo. Ela quer um grupo. É total. Eu falei, é isso que a gente tem que construir, né, para outros produtos. Eu acho que fica também essa Você vê, tem lição. O clube da Porsche, da Ferrari. Olha. Eu estava agora no clube de Rolls-Royce, em Dubai. Imagina. São pessoas que elas estão ali em comum, com gostos em comum. Então, elas pertencem a um grupo Rolls-Royce. Senso de pertencimento. Muito forte. Aí o senso de pertencimento, né? Muito forte. Eu estava no Rolls-Royce, só tem um no mundo.
Eu falei, quanto é o valor disso? Tem que calcular. Você tem um preço, mas o valor disso... o preço é uma coisa, o valor é outra. Uma edição de série, mas só entende isso no emocional do que aquela pessoa ela quer pertencer. Perfeito. Então, existem muitas linhas, e quanto mais alto luxo, Mari, mais ela quer ter a parte do sentimento. Muito mais. E isso é bem bacana, porque pode ser utilizado de forma muito estratégica na nossa comunicação. Porque se hoje a comunicação ela for de utilidade, se afasta completamente do alto padrão, do luxo. Sim. Porque quando a gente fala do luxo, o luxo ele começa quando a necessidade acaba. Quando a utilidade acaba. Acabou a utilidade, estamos iniciando, galgando ali, cada dia um degrau do mais alto luxo. E aí, quando você gera esse senso de pertencimento em tudo, isso se torna muito poderoso, porque aí você vai estar entrando nessa emoção, nessa simbologia, e as histórias repetidas que fortalecem esse senso faz com que a marca ela seja solidificada com o passar do tempo. Por isso que um grande erro numa comunicação, quando você está buscando construir e separar utilidade do pertencimento, é você deixar de repetir as histórias certas para gerar o senso de pertencimento daquela tribo. O que é que importa? Você tem que se questionar. O que é que importa para essa tribo? Quais são os valores? O que é que realmente é relevante a nível de elementos e simbologias de identificação dentro dessa tribo. E quando identificar de forma estratégica, reforçar através das histórias. E tem marcas que estão caindo no ranking de luxo do mundo, como, por exemplo, pode falar o nome de grandes marcas, como a Burberry, por exemplo. Neste ano de 2024, ela despencou no ranking. Ela já perdeu bilhões este ano. Eu fiz uma live domingo agora falando sobre isso, tinha feito um Reels no meio do ano falando que ela estava despencando, e a cada dia ela está de percepção de valor mesmo de mercado, porque ela, através da comunicação dela, ela quebrou o senso de pertencimento que era gerado dentro da tribo dela. Então, assim, existiam alguns elementos na comunicação dela que faziam com que as pessoas quisessem comprar itens mais caros. Quando ela quebrou essa repetição das histórias com a simbologia que era importante para o grupo agora não tem mais sentido. A conexão se quebrou. Então, não tem mais sentido você pagar determinado valor para pertencer a algo que hoje você nem consegue gerar identificação de pertencimento. Porque o que foi que aconteceu nesse caso da Burberry, por exemplo, que é um erro de muitas marcas, de empresas e empresários, porque a gente tem a nossa história pessoal que gera também identificação e marca de luxo no mundo corporativo, dos negócios, enfim. O que foi que a Burberry fez? Ela sempre contou uma mesma história, sempre tinha elementos identificadores da marca por muito tempo. Quem aqui nunca viu aquele cachecol da Burberry, que era marrom com aquelas listras? Sim, o xadrez. O xadrez, típico, marca inglesa e tudo mais. Você batia o olho, você já sabia, aquilo ali é Burberry. Ok? Fato. Só que aí ela começou a olhar para fora, olhar o que é que estava sendo feito de tendência no mercado e começou a retirar esse elemento identificador da marca, o xadrez das bolsas, das roupas, nas passarelas e tudo mais. E aí o que é que aconteceu? As pessoas agora não tinham mais motivo pelo qual pagar mais caro para ter acesso àquela bolsa, aquele vestido, não tinha mais sentido, porque ela não ia ser mais identificada dentro daquele grupo mais exclusivo, mais singular, porque o dinheiro ele permite ter acesso a experiências mais exclusivas. Então, a partir do momento que não faz sentido eu comprar algo que é mais caro, que vai me identificar dentro de uma tribo também exclusiva, acabou o senso de pertencimento. Acabou, não preciso. Ela entra num oceano que ela vai se perder. Se perdeu. Sim. Então, a Burberry, já nos últimos 7 anos, está trocando diretor criativo a todo momento, e não é aí o lugar. Eu falei isso no meio do ano, analisando, porque eu faço essas análises desse tipo de comunicação. E eu já tinha apontado, eu falei, a Burberry só está despencando. E enquanto ela não retomar
aqueles elementos origem, identificadores, talvez, né? a origem da sua história, os elementos identificadores da sua marca, vai continuar perdendo dinheiro. Porque hoje, todo aquele que se comunica sem essa técnica, essa estratégia, que gera esse senso de pertencimento e inclui elementos identificadores para que a pessoa faça a questão de entrar naquela tribo, se ela não utilizar isso, ela vai estar perdendo dinheiro. Principalmente quando a gente fala de alto padrão e de luxo, porque não faz sentido. É melhor, então, eu comprar outro artigo de outra marca. Isso, o profissional ele tem que olhar o público dele, a tribo dele, quem ele quer se comunicar, tem que ter essa clareza, né, Mabel? Muito importante. Porque eu vejo que as pessoas olham, às vezes, nossa rede social e ela quer replicar aquilo ali, só que ela não sabe quem é a nossa tribo. Para quem que a gente está querendo se comunicar. Perfeito. Né? Eu falo Sofia, sempre, gente, toma muito cuidado, né? Porque às vezes eu estou numa linha de produção para eu me comunicar e ter um senso de e as pessoas querem replicar aquilo ali que não vai funcionar para elas. E não vai nunca, né? Não vai nunca. Porque é momento, é pessoa. Então tem que ter inspiração, mas não se comparar. Exatamente. Não se Para entender aquilo ali e fazer algo único. Perfeito, porque a pessoa ela vai estar seguindo a estratégia dela. Você não sabe qual é a estratégia. Sim. Que a estratégia ela é baseada no público. No público em quem a gente é, o que a gente quer comunicar, o efeito que a gente quer causar. Exato. Então, perfeito isso que você falou, Sofia, porque essa comparação e essa cópia não será eficiente. Se hoje, você que estiver vendo esse podcast incrível aqui, e estiver se espelhando em outra pessoa, a nível de copiar o que a outra pessoa está fazendo, acredite, você vai quebrar a cara. Ela falou tão educadinha, assim, acredito, eu acho até assim que seria algo, você vai quebrar a cara. Tinha que ter até aquela musiquinha de novela agora. Aí a gente quebra a expectativa. Pausa dramática. Olha, Mari, eu acho assim, a gente está chegando nos minutos finais aqui do podcast, a gente precisa ter mais podcasts com a Mabia, só para eu saber dessas coisas. Convidada para voltar mais a São Paulo, para voltar mais aqui. Mas realmente, eu acho que a inspiração é muito bem-vinda, né? Mas a cópia realmente não traz futuro. Não vai trazer resultado. Não vai trazer, porque exatamente, né? Sofia, você é uma marca, né? Com a sua personalidade, com os seus ritos. E eu estava tendo até esse ponto agora em Dubai, porque tinha vários criadores de conteúdos e eu sou empresária daquilo ali. Eu falei, gente, o meu público quer saber o que eu estou fazendo na viagem. É diferente. Exatamente. E aí quer olhar o meu olhar do mercado imobiliário, porque todo país que eu vou, a 63 países, eu coloco o mercado imobiliário naquele país. Então, não adianta eu entrar com uma outra narrativa, que a minha audiência está esperando aquilo ali. Exatamente. E aí, se eu olhar uma e digo mais, a sua audiência está ali por conta disso. Então, se eu mudo aquilo ali, e é tão complicado para quem não trabalha com isso entender. E isso, inclusive, gera um prejuízo a nível de negócio, de dinheiro, de Por isso que eu impacto. prefiro negar algumas coisas do que aceitar, porque não se comunica. E aí alguém, por exemplo, entrar na sua rede social, a Sofia Martins falando de moda em Dubai. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, acho que exatamente, é um reforço, né? É o criar a autoridade em cada assunto, do que cada profissional vai trazer, sim, a sua comunicação de alto valor para aquele segmento, para aquela especialidade, e aí sim desenvolver, né? Olhando para aquilo que o nosso público, inclusive, deseja dentro daquilo que a gente pode servir e daquilo que a gente é. Sempre alinhar tudo isso. E aí sim, é certeiro. Eu vou alinhar quem eu sou, o que eu posso entregar, o que eu posso servir para as pessoas e tá dentro daquilo que as pessoas querem. Querem ouvir, né? Querem ouvir. Você como autoridade. Né? E autoridade. E aí, a gente está aqui finalizando, tem pontualmente a historinha da lebre e da tartaruga. Vocês já ouviram essa história? Da lebre e da tartaruga? Da corrida? A lebre e a tartaruga apostaram uma corrida para saber quem ia chegar primeiro na linha de chegada. A lebre falou assim, mas, nossa, a tartaruga quer correr comigo. Eu, veloz do jeito que eu sou, nasci com esse talento da velocidade, vou concorrer com a tartaruga, é isso mesmo? A tartaruga vamos lá. E aí a lebre, por sempre olhar para fora e não focar no objetivo,
que tinha ali para chegar, que era a linha de chegada, ficava olhando para a tartaruga, olhando para fora, comparando o tempo todo. Ah, tartaruga, Devagar. Devagar, ela nunca vai chegar na linha de chegada primeiro que eu? Jamais. E aí ela ficava só olhando para fora e esquecia do objetivo dela. E aí, às vezes, a pessoa ela pode estar dessa forma quando ela está copiando o outro e olhando para fora o tempo todo. Ela está tão olhando para fora que ela esquece o objetivo que ela tem dentro daquele negócio. Porque comunicação, inclusive comunicação nas redes sociais hoje, é negócio. Sim, totalmente. Só que aí a tartaruga, que sempre focou na linha de chegada e no objetivo dela, até olhava para o movimento da lebre, mas focava na dela, chegou primeiro. Por quê? Foco, objetivo. Ela olha para o movimento que está acontecendo, mas ela não desvia. Sim. Ela vai até o final. Ela entende que a jornada ela tem que ter esse foco. E a lebre, mesmo com talento, perdeu porque ficou olhando demais para fora, copiando, olhando demais o que é que a concorrência está fazendo e esquecendo qual era o jogo dela. Isso é uma coisa que o Marcelo sempre fala, né? A gente tem o nosso modelo aqui de negócio, a gente tem que pegar, olhar e aprender, mas não perder a nossa essência. Exatamente. A gente é o que faz. Importantíssimo. Perfeito. Incrível, Mabian. Mas eu vou ter que finalizar com a pergunta do Capital Cast. Tem uma surpresa, Mabian. Sei que você vai tirar de letra, mas a gente sempre finaliza as nossas edições e eu vou pedir que... Imagina que você vai fazer uma frase que vai para Times Square, vai para grandes... lugares aí alcançar essa mensagem em grandes telas do mundo. Queria que você definisse o mercado imobiliário em uma frase. Se você teve a visão, você consegue realizar. Imóveis, eu sempre aprendi isso com meu pai. Quem tem imóvel tem dinheiro. Se você hoje olha e acredita que você pode ter negócios milionários através dos imóveis, através da construção de negócios imobiliários, projetos, parcerias, acredite, você pode realizar. E se você conseguiu visualizar isso em algum nível, é porque, de fato, você consegue construir e realizar aquilo. E aí eu digo, com as associações certas e com o capital concreto, aí você consegue, de fato. Não é? Então, essa já foi mais já, as associações certas. A gente trabalha... Acertou. A gente falou... as associações certas nos trazem, né, até esse momento e é o que também nos leva aos próximos passos. Assim, a gente acredita muito aqui na Capital nisso, né, em trazer justamente parceiros e conhecer pessoas, né? A Sofia é uma prova disso. A gente, né, começou em um Capital Cast, essa aproximação lá atrás e aí, né, o projeto da incorporação feminina, outras iniciativas, né, outras pessoas como você, né, que é uma conexão, né, que a gente pode expandir. Ainda não sabemos o que, mas podemos fazer muitas coisas, podemos pensar aí em muitas coisas juntas também. Então conexões sempre são vitais aí em todos os negócios. Como é importante a nossa vida offline. Como é importante a nossa vida offline. Isso. Né? Que vai refletir um percentual no online, mas como faz diferença as conexões, o que acontece por trás das câmeras. Exatamente. Né? Que é a nossa vida de verdade. As associações. Sim. Reais e concretas, como o Capital. Exatamente. Então, essa foi mais uma edição do Capital Cast. Quero agradecer, Sofia, pela companhia em mais um. Que venham próximos. Sim, estamos sempre aqui. Sempre. E, Mabian, a casa é sua também. Super bem-vinda. Em outras oportunidades, vai ser um prazer te receber. Amiga. Muito obrigada, Mari. Agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, te conhecer, estar aqui nessa mesa com mulheres incríveis, empresárias, assim, que eu olho, me espelho, admiro e digo assim... É para lá. É essa direção aqui. E é junto que a gente vai. É isso. Vamos lá. Capital Concreto expandindo é em Salvador já. Bora. Vamos lá. Obrigada, gente. Essa foi mais uma edição.